A tecnologia é uma movimentação, um processo, né, de avanço em que a humanidade vai cada vez mais adquirindo para si, através dela, conforto, comodidade, prazer, né, e coisas desse tipo. E, claro, tudo tem um preço, né? Nós pensamos que o preço da tecnologia é o preço que se paga pelo aparelho, pelo produto ou pelo serviço. Por exemplo, você quer esquentar a comida bem rápido, você paga o preço da tecnologia comprando micro-ondas e agora gastando com energia elétrica. Você quer falar com as pessoas em qualquer lugar do planeta, você paga o preço pagando o serviço de telefonia para que você use o sistema de telefone ou o serviço de internet, provedores, para que você utilize o WhatsApp ou outras comunicações. Então, tudo tem um preço. E a gente pensa o seguinte, o preço é esse, eu já estou pagando. Na verdade, o preço é mais caro do que isso. O preço ele vai ser cobrado de uma forma mais enérgica do que isso. O preço, na verdade, não é só esse. O preço vai além desse. E aí é que reside o problema, porque quando você se predispõe a pagar um preço, é porque é o preço que foi apresentado. Mas é claro que entre, né, o limiar, o que você vê e a esfera do que não se vê, existem também outros preços a cobrar, a serem cobrados de nós. Eu penso que a tecnologia, na verdade, e eu tenho defendido isso e repetido, nós apenas usufruímos dela enquanto eles querem deixar, e enquanto eles vão nos sugando e tomando dinheiro da gente, nos brindando, né? Brindando com a tecnologia. Mas eu não tenho dúvidas de que toda a tecnologia foi feita por eles e para eles. E no final, quem vai se utilizar dessa tecnologia são eles e o pior, não tenha dúvida, vai ser contra nós. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A questão envolvendo o dízimo, eu não peguei esse tipo de defesa que eu faço do dízimo, ou qualquer outro tipo de defesa que eu venha fazer das coisas do Criador, baseado em um ou outro capítulo, ou versículo, ou marcação da Bíblia, até porque eu refuto essa marcação da Bíblia. Eu vejo que a marcação da Bíblia em capítulos e versículos, e entendo, é uma afronta direta ao Espírito do Pai que norteou as pessoas a escrever as Escrituras. Por quê? Porque se fosse para ter capítulo e versículo na Bíblia, quem escreveu teria colocado. Muitos dos evangélicos que assistem a gente não sabem que capítulo e versículo não existiam quando as Escrituras foram escritas. E o pastor, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas foram colocados em 1500 em pouco. Esse capítulo, essa divisão das Escrituras em capítulos e versículos. Então, eu não vou atrás de quem fez o que para mim não deveria ter feito, porque para mim, se fosse para ser dividido, deveria ter sido dividido por Moisés, por Paulo ao escrever as cartas, pelos profetas e por todos que escreveram as Escrituras, e não por homens ligados a religiões que botaram esses capítulos e versículos há bem pouco tempo. Então, eu não me baseio para defender esse assunto ou qualquer outro em cima de um texto ou outro escrito num capítulo ou versículo da Bíblia. Mas, tendo em vista que o livro de Levítico está todo dividido em capítulo e versículo de forma, para mim, arbitrária, não era para ter sido feito assim, dá para se perceber que Levítico está cheio de passagens que falam do dízimo. E muito assombra aos evangélicos quando lê as Escrituras, que acham que dízimo é dinheiro, porque não encontra em nenhum deles encontra falando que dízimo é dinheiro, mas em todos eles dizendo que dízimo é, na verdade, a colheita. E eu vou mais longe, pastor. Dízimo, na verdade, não é 10% de nada. Dízimo é o fruto do que é colhido no campo, tá certo? Na maioria das vezes, o que aparece ceifa de plantações, embora tenha também, claro, em Levíticos falando do dízimo, que é o que se pega dos animais também, de parte dos animais. Claro, foi determinado a 10ª parte, hoje, no texto natural, normal, atual, 10%. Mas não é porque foi a 10ª parte que aí a palavra é dízimo. Dízimo é a palavra que vem da dízima, da colheita. Trazei todo 10%, a 10ª parte dos dízimos. A 10ª parte dos dízimos, se fosse dízimo 10%, seria 1%. Então, trareis 10% do que é dizimado no campo para servir às pessoas que não têm herança, entre eles os próprios levitas, da tribo de Levi, e mais o órfão, a viúva e necessitado. Agora, se o pastor quer texto e quer anotar,
Só fazendo uma breve pesquisa aqui enquanto eu falo, eu encontrei muitos. Levíticos 11:1, Levíticos 4:1, Levíticos 7:28, Levítico 10:8, Levítico 12:1, Levítico 13:1, Levítico 22:1, Levítico 23:1, Levítico 23:9, 23:23, 23:33, 27:1, 18:2, 27:32, 17:2 e uma renca deles. Tudo falando sobre dízimo e em nenhum lugar desses está falando em dinheiro, mas em alimentos. A questão é a seguinte, vamos lá. Primeiro, nós entendemos, pastor, que não devemos ir além do que está escrito. Pedro falou isso. Não vá além do que está escrito. Se está escrito que o Criador dá para a gente o barro do oleiro, que o Criador dá para a gente a confecção, não matéria-prima, mas a obra do artesão, que é o caso de José, se está escrito que o Criador dá para a gente um produto manufaturado, eu quero ver onde está escrito. Porque eu sei que o Criador dá para a gente a água, é o alimento, são as coisas que o homem não pode fazer. E eu não vi em Levíticos, em lugar nenhum, dizendo para a pessoa dizimar com vaso de barro. Se o pastor me mostrar, eu me calo. Agora, sair do que está escrito e partir para o campo das suposições ou conjecturas, eu penso que cabe também bater um papo sobre isso, mas não afirmando que é algo que nós conhecemos das Escrituras, tá certo? Quando nós conhecemos das Escrituras, é o que está escrito. E eu posso desfolhar Levíticos de cabo a rabo, de ponta a ponta, eu duvido que eu vou encontrar ali o Criador mandando dar o dízimo da vassoura que alguém construiu, ou do moinho de engenho que alguém fez o moinho, vai dar dízimo do moinho. Eu só vejo o Criador mandando dar para ele o que é dele, o que ele deu. Tá certo? Dai ao Criador o que é do Criador. Dai ao homem o que é do homem, né? Eu estou aqui floreando naquela passagem do Messias, em que há uma moeda cunhada com a cara de alguém, né? Então, quando o Criador me dá, por exemplo, uma melancia, eu penso que nada mais justo do que retribuir ao próprio Criador dando essa melancia. Se fosse na época de Moisés e eu, da tribo lá de Israel, ou de uma das tribos, daria um quantitativo de melancias. Mas hoje, eu não sendo da tribo de Israel, apenas eu reparto a melancia com quem precisa, porque naquele dia, certamente, eu ouvirei, eu tive fome e tu me deu de comer. Deu para quem? Para mim. Eu sou quem? O Criador. Ali ele está falando, né? O Messias, entenda assim. Mas quando dá a um desses pequeninos, a ele. Então, beleza. Mas se eu pegar, por exemplo, o meu cantil e eu fabrico o cantil, eu vou dar 10% do cantil para alguém, entende? Como eu vou dar isso? Não está na Escritura em lugar nenhum dizendo para dar cantilos. Isso supondo que eu seja alguém de Israel debaixo da lei de Moisés. Quando o pastor fala que a lei de Moisés é para Israel, eu concordo. E penso até que os outros pastores que estão assistindo devem seguir esse exemplo. E quando pregar na igreja, esses pastores estão assistindo a gente agora, quando pregar na igreja, seja coerente. E use realmente a verdade, dizer que a lei de Moisés foi dada para Israel, Levíticos foi para Israel e não para brasileiro, por exemplo. Porque não estou dizendo que é o caso do pastor que está com a gente, Flaviano, mas é muito comum pegar os pastores protestantes remendando vestido velho, com remendo de pano novo, de pano velho em pano novo, ou colocando vinho novo em odre velho, né? Ou seja, puxando assuntos da lei como se fosse para nós também obedecer à lei de Moisés. É só uma ressalva que eu fiz no final, mas a questão sobre o dízimo, eu penso que é isso, pastor. O fato mais importante que eu penso não é nem se o dízimo é ou não artefatos feitos por mão dos homens, tá certo? Que é o que eu defendo que não é. Mas não é nem isso. Eu acho que o mais importante é que dízimo não é dinheiro. Isso é fato. Dízimo não é dinheiro e é fato. Agora, os pastores pedem o quê? Dinheiro. E, cara, eu vou mais longe. O que tem o pastor a ver com o dízimo da lei de Moisés? Que era alimento, que era entregue para o sacerdote era levita, da tribo de Levi, específico. O que tem a ver hoje, falar que dinheiro é dízimo, e entregar na mão de um pastor que é da igreja protestante, que é novíssima, da época de Lutero para cá, né? Eu fecho assim, senão eu falo demais. Oliver, deixa eu só bem da verdade aqui, Oliver, fazer uma defesa. O pastor insiste em dizer que eu digo que dízimo é só alimento. Se ele prestasse atenção na minha fala, e se quiser repetir para ouvir, né, a gravação fica aí, pode ouvir eu dizendo de novo. O que o Criador dá, eu citei a melancia, por acaso é alimento, mas poderia citar outra coisa que é o Criador que dá, entende?
A defesa que eu fiz é essa, de que são frutos da terra, né? Em que pese, claro, 90% é para comer, né? Mas não é exatamente, eu tenho dito que é só alimento. Eu falo, dízimo é alimento. Eu sempre falei isso, dízimo é alimento não é dinheiro, porque você tem um fator muito preponderante nisso. Alimento, para você se alimentar. Mas é do fruto da terra. Hora nenhuma eu disse que é só alimento, entende? O que eu defendo justamente é só isso, de que o dízimo é o que o Criador dá, e aí devolve a ele. Ele não dá nada manufaturado, a gente é que manufatura. Foi isso que eu quis dizer. Pode falar, Rubens. A pergunta do pastor já foi respondida quando ele perguntou para mim sobre dízimo. Ele perguntou assim, ô Rubens, onde um capítulo, um versículo que fala sobre o dízimo ser alimento, né? E tal. E eu respondi, acho que agora é minha vez de perguntar ou não? Hã? Ô pastor, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Flaviano. Claro que não é nada pessoal, mas é apenas para poder ter um norte na vida. Vamos dizer, pastor, que eu sou alguém que estou querendo servir a Deus. Eu agora decidi, eu não quero mais ficar numa vida bandida, de pecado, de erro, eu sou uma alma penada, e eu quero agora servir a Deus do jeito que Deus quer que eu o sirva, tá certo? Então, eu pergunto, pastor, qual o modelo exato da Bíblia para se fazer um culto, por exemplo, a Deus? Como eu vou cultuar a Deus baseado no modelo que nós encontramos dos discípulos, no modelo que nós encontramos do Messias? Porque eu não quero seguir modelo do homem, entendeu, pastor? Eu quero seguir o modelo do nosso Messias, que nos ensinou todas as coisas que precisamos, e dos seus discípulos ou dos profetas. A pergunta é essa. Baseado no critério escolhido pelos discípulos ou pelo Messias, ou vamos dizer pelo Pai, como eu vou fazer um culto a Deus? Como eu vou servir a Ele? E a reunião com a igreja hoje, pastor, necessariamente tem que ser na igreja protestante? Eu pergunto isso porque na época de Moisés eu penso que não existia igreja protestante ainda, né? Hoje teria outro meio de uma reunião da igreja, né, e junto com as pessoas em outra instituição que não fosse protestante, ou só a protestante hoje está apta para receber os irmãos para a reunião que é culto ou não é culto, embora só veja culto na igreja, né? Todo dia tem culto. Eu nunca vi outra reunião na igreja que não seja culto, mas vamos embarcar, pastor. De outra forma, eu poderia estar nesse envolvimento ou necessariamente tinha que participar hoje da igreja evangélica? Quando você atribui um tipo de atitude a uma nomenclatura, você está ligando uma coisa a outra. Então, quem liga pedir dinheiro às pessoas à conotação de dízimo, não sou eu, são os pastores. Você sabe muito bem que uma boa parte deles, quase a totalidade, tudo há exceção, e neste caso também existe, né? Mas quase a totalidade, inclusive, usa Malaquias 3:10. Isso é fato, não adianta negar. As pessoas que estão assistindo sabem que uma boa parte dos pastores, quase que a totalidade, se utiliza de Malaquias 3:10 para falar de dízimo, na hora que vai pedir dinheiro, fazendo uma ligação entre a atitude da velha aliança, a atitude da lei de Moisés, com o momento em que a pessoa agora, hoje, mete a mão no bolso, pega o dinheiro e dá na igreja. Eles fazem essa ligação. Eu não tenho dúvidas que o que eles fazem hoje, os pastores, quase que na totalidade, não é o dízimo. E é o que eu defendo. Eles não praticam o dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro, e eles pedem dinheiro. E eles não praticam o dízimo porque está escrito: somente os nascidos da tribo de Levi, que exerce o sacerdócio, têm direito, segundo a lei, de tomar os dízimos. E esses pastores não são efetivamente da tribo de Levi. A maioria deles não é nem de Israel, nem israelita. Então, sendo bem claro, a questão é essa. Os pastores, quase a totalidade, colocam a nomenclatura de dízimo na atitude deles de tomar dinheiro das pessoas. Beleza, é fato. Tá certo? Agora, o dízimo da velha aliança, ele não era praticado por qualquer pessoa, inclusive brasileiros, mas era só por Israel. E era entregue especificamente no templo judaico, templo de outra religião. Abre parênteses, diga-se de passagem, muitos pastores, quase a totalidade, gostam também de utilizar-se
de atitudes que aconteciam no templo de uma religião chamada judaica, o templo feito por Herodes para os judeus, templo de Herodes, o templo de Jerusalém, para poder dizer que as práticas de hoje do cristianismo e da filha da Igreja Católica, a evangélica, tem respaldo da Bíblia, ou sei lá o quê, mas assim como os pastores tentam nomenclaturar a atitude de tomar dinheiro das pessoas hoje com o dízimo da velha aliança, também se utilizam de exemplos do templo de Israel, templo de Herodes, do rei Herodes, adversário, que queria matar o Messias, que fugiu para o Egito, tá certo? Com a igreja deles hoje. Perfeito, fechou parênteses. Vamos lá. Agora, quando nós repetimos aqui várias vezes, falando de Malaquias 3:10, Gálatas, esqueci qual passagem, porque capítulo e versículo. Quando eu falo de Malaquias 3:10 é porque os pastores me infestam minha cabeça disso. Mas eu não gosto muito de citar. Mas tem Gálatas. Oi? Hebreus 7, não? Não, Gálatas. Porque, porquanto todo aquele que não está em todas as obras da lei para cumpri-la está debaixo de maldição. Tá certo? Gálatas 3:10. Então, quando nós citamos essa passagem, é apenas para dar o troco da pegadinha. Por exemplo, a pessoa fica com aquilo na cabeça, de que tem que dar dízimo, que dízimo é bíblico, dízimo é da lei de Moisés, bíblico é de Malaquias, dízimo tem que dar. Então, já que é dízimo, aí a gente vai e puxa essa, tá certo? Então, está debaixo de maldição, porque maldito todo aquele que não permanece em toda a obra da lei para cumpri-la. Fechando a minha conversa e a minha resposta, eu digo, o dízimo que se pratica hoje na igreja evangélica, acorde você que está assistindo, isso nunca foi nada da Escritura, isso é só um meio que o pastor tem de anexar uma prática dele a algo da Escritura, ele tentar fazer um anexo para justificar ou explicar o motivo pelo qual ele está pedindo dinheiro às pessoas. Que se chegar para mim e falar é justo, eu vou dizer no âmbito social. As pessoas se reúnem, as pessoas sentam, tem cadeira, tem que pagar. Qualquer reunião social onde o povo se aglomera, é claro que tem despesa, tem que pagar. Agora, quando diz que isso é dinheiro para a obra de Deus, quando diz que isso é dinheiro, que é dízimo, que é bíblico, aí se quiser conversar, a gente tem assunto aí para até de madrugada o pastor quer afirmar isso. Ô pastor, é interessante, eu penso que as pessoas devem atentar, quem está assistindo, e notar o seguinte, o pastor, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija, o pastor aceita que algo que está relatado nas Escrituras é válido, mesmo que não seja praticado pelo Messias. Então, nessa hora, se estiver errado, me corrija. Nessa hora de pedir dízimo, vale até seguir outros que não o Messias e até mesmo outras religiões. Ou seja, quando convém, e no caso do dízimo convém, então, já que a Bíblia relata, ou está relatado na Bíblia, que culturas pagãs tinham tal prática, então convém também praticar essa cultura religiosa, que no caso não deixa de ser, que não tem como não ser pagã, ao meu ver, porque é de outras culturas, né? Apenas porque é interessante esse tipo de conduta, no caso do dízimo. Agora, eu pergunto, por exemplo, se você for ver as atitudes de Labão com aquelas filhas dele, Labão tinha uma cultura religiosa também rica, vamos dizer assim. Por que não seguir um pouco das culturas religiosas de Labão? Tá certo? Que também é bíblico, tá na Bíblia. Agora, qual é a ideia de que seguir a cultura religiosa, mesmo sendo de outros povos e até dos egípcios, tá certo? Porque ela é uma cultura religiosa mencionada na Bíblia. Outra coisa que eu não entendi, dízimo é 10%, e o homem era 20%, então não podia ser dízimo, deveria ser vintízimo, no lugar de dízimo, já que dízimo é 10%. Né? E eu discordo que dízimo é 10, para mim é o que está escrito, dízimo é o que foi colhido, né? É colhido da plantação, é o dízimo. Embora no Brasil pareça dízimo 10 dízimo, você vê que até quando parte para o inglês já some. Dízimo lá não tem a ver com tem, e 10 é tem. Só que aqui no Brasil parece, né? Dízimo, 10, língua latina e tal, origem latina, parece um pouco. E depois, claro, que os soldados que voltavam da guerra, a 10ª parte deles era morta, porque perdia a guerra, era morta, aí era o dízimo, né, que é a herança que nos deixaram dos 10, com a palavra dízimo, que eu sei é essa de Roma,
Quando os soldados que perdiam a guerra, eles matavam a 10ª parte, né? Dizimava a 10ª parte. Bom, mas esse é outro assunto. Só complementar, o Oliver, Átila e o pastor Flaviano, colocando esse tipo de visão para que as pessoas possam analisar. Será que é justo eu pegar não só o que está escrito que o Messias deixou para nós, se é que nós falamos que seguimos o Messias ou obedecemos o Messias, né? Pegar algo que está relatado nas Escrituras, mas que, na verdade, não foi ensinamento do Messias, e pior, foram práticas religiosas de povos pagãos, mas eu vou pegar porque convém, porque diz respeito em pedir dinheiro às pessoas e dizer que esse dinheiro é dízimo. Ô, pastor, deixa eu aproveitar então que é minha vez, Oliver, perguntar ao pastor, o senhor citou a viúva pobre, que deu tudo do que tinha. 2 perguntas quanto à viúva, uma agarrada na outra. Primeiro, a viúva, quando ela deu esta oferta, ela estava no período da lei de Moisés ou era já no Novo Testamento, na Nova Aliança? Eis que tudo se fez novo, tá certo? Está consumado. Foi na Nova Aliança, no período de Nova Aliança, que a viúva pobre deu aquele dinheiro? Essa é uma pergunta. E a viúva na lei de Moisés não era para receber no lugar de dar? É a primeira pergunta essa. Agora a segunda. Ela deu na religião protestante ou na religião judaica que ela deu o dinheiro dela? Vamos lá. Um comentário breve sobre a viúva pobre. Olha, a viúva pobre, e é fato, ela não ajudou na obra de Deus, porque se ela ajudasse na obra de Deus, ela daria o dinheiro na mão de Jesus. Não vou dizer que é o pastor Flaviano que fala isso, porque eu nunca vi uma pregação dele. Mas eu já cansei de ver pastores e mais pastores dizendo que deve dar dinheiro para a obra de Jesus. E quando você vê a viúva pobre do lado dele, ela não dá dinheiro na mão dele, porque o dinheiro que ela dava era para a religião judaica. Outra coisa, eu nunca vi, não estou dizendo que algum pastor no mundo nunca tenha pregado isso, mas eu nunca vi na hora de uma pregação de qualquer pastor ele detalhar que aquela mulher não era protestante. Eu nunca vi. Dentro da igreja, no púlpito, um pastor dizer, olha, irmãos, você vai ajudar porque Deus gosta daquele que dá muito, que dá tudo que tem. A viúva pobre deu tudo que tinha. Ela deu para a religião judaica, porque ela era da religião judaica. Eu nunca vi um pastor falar isso. Para mim, há omissão nesse texto. Não vou dizer que é do Flaviano, eu nunca vi ele pregando. Não vou levantar falso testemunho, mas posso afirmar, e você que está assistindo, que é coerente, vai também convir de que realmente muitos pastores citam a viúva pobre, inclusive o Flaviano citou aqui, né? E na hora do culto, na hora da pregação, eu nunca vi, e você que está assistindo pode analisar se você já viu, um pastor dizer, olha, mas aquela mulher é do candomblé, ó, aquela mulher é da Umbanda, ó, aquela mulher é do budismo, ó, aquela mulher é do judaísmo, ou seja, aquela mulher é de outra religião. Tá certo? Ela deu dinheiro para outra religião. Agora, você que é coerente também, você que é uma pessoa que é sensata, analise. Se na lei de Moisés, que dizia respeito aos judeus, porque judeu é israelita, está dizendo que a viúva deveria receber dos levitas, tá certo? Quem deveria dar para a viúva? Os levitas. Está escrito, eles recebiam dízimo e davam dízimo dos dízimos, porque era entregue para os levitas, para ele entregar para a tribo de Levi, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir. Agora, aquela viúva, então, ela deveria, na prática, estar recebendo. Ela era viúva, cara. Não pensa em viúva hoje. Não é viúva de general, que está aí com a aposentadoria, uma pensão gorda. Não é uma viúva de pessoa pensionista hoje, seja um empregado mais simples ou um general do exército, vamos dizer assim. Não é a questão de hoje. A viúva era igual a Noemi, ficava mendigando. A Noemi mendigava. Ela colhia do que caía dos cavalos de Boaz e dos empregados dele. Então, naquela época, a viúva ela dependia da ajuda dos levitas para ela viver. E ela estava, então, no lugar de receber, ela estava dando.
Será que... Aí eu pergunto a você, o que você imagina? Será que ela estava dando dinheiro lá porque ela tinha consciência de que ela deveria receber? Ou porque esse tipo de assunto não é tão importante, não se comenta muito? Não se dá tanta importância? Não se dava na época? Porque se falasse isso, talvez ela não dizimasse lá, sei lá, desse a oferta dela. Tá certo? Então, fica só para você que está assistindo saber disso. A viúva deveria estar recebendo, porque ela estava no período da lei de Moisés, e ela era daquelas tribos lá, daquela região, ela fazia parte das pessoas agraciadas com o dízimo era para ela também, e ela deveria estar só recebendo, mas ela estava dando. E não estava dando na obra de Jesus, porque não deu na mão dele, e não estava dando na religião protestante, como quando os pastores protestantes pregam, costumam omitir, não vou dizer todos nem sempre, porque eu não estive com todos nem todo dia, mas eu, durante muito tempo frequentando a igreja evangélica, eu nunca vi um pastor dizer que aquela mulher não era para estar dando, mas recebendo, e que ela estava dando numa outra religião que não é a protestante. Fica parecendo que ela era da igreja evangélica e que ela estava dando na igreja evangélica. É isso que eles deixam parecer. E eu penso que isso é uma coisa nociva, não deveria ser assim. Agora, comentando a viúva, agora foi a... Eu esqueci o que foi. Para seguir Jesus para nós, o pastor citou um texto que ele leu nas Escrituras, mas não completou. Depois, seguis por Samaria até os confins da terra. Tá certo? O Messias, sim, mandou que pregasse para nós. Paulo, quando saiu pregando para os gentios, ele não desobedeceu o Messias. Se o pastor Flaviano disser que não tem ordem para poder levar a mensagem para os gentios, que somos nós, que éramos nós na época, então o nosso Flaviano vai ter que afirmar que Paulo errou, porque Paulo fez isso, e Pedro também. Se bem que Pedro, quando estava perto do gentil, agia de um jeito, quando estava perto de judeu, agia de outro. Mas foi Pedro quem levou a mensagem até o centurião Cornélios, gentio. E ele diz, verdadeiramente vejo que o Criador não faz acepção de pessoas. Então, se Pedro pregou para os gentios, que éramos nós naquela época, e somos nós, vamos dizer assim, Paulo também pregou e muitos outros pregaram, e até nós continuamos pregando, vamos dizer assim, esse termo, pregar ou anunciar, né? Mas é porque o Messias mandou. Ele mandou os discípulos espalharem isso. Ele falou, ficais em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí, cumprindo-se o Pentecostes, né, que foi o derramado do Espírito, aí é que vem a palavra, para ser testemunhas dele, e pregar, falar dele, até nos confins da terra, por todo lugar, para todo mundo ouvir. Agora, o texto que o pastor citou existe. Eu venho, senão, para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ele citou isso, sim. Porque quando ele veio ao mundo, estava Israel dividido. O que hoje chama Israel é Judá. O Israel mesmo é o que estava em Samaria, as 10 tribos. Pode ler em Reis. Israel são as 10 tribos. Hoje você fala em Israel, que a ONU colocou aí essa bandeira com hexagrama, que é o estrela de Renfã, né? E fala numa única tribo, judeu. Judeu virou sinônimo de israelita. Mas peraí, judeu é filho de Judá. Teve Dan, Naftali, Gade, Ruben, Zebulon, José, Benjamim e mais uma cambada. Então não é só judeu. Eram 12. 10 Israel e 2 Benjamim e Judá. Então nós não temos mais Israel. O que tem hoje aí é Judá. Tá certo? O senhor perguntou, tá certo, Rubens? Eu ia responder o microfone fechado. Para mim tá errado. Não tá certo. Para mim tá errado. Sabe por que tá errado? Porque, irmão, quando você está seguindo o que Paulo falou, que é de acordo com o que o Messias falou, você está seguindo o Messias. Se for assim, então, irmão, fica difícil. Porque, por exemplo, o pai chega para um filho comum no dia a dia e fala, meu filho, não mata os outros. Então, agora eu estou seguindo meu pai, porque ele falou não mate os outros? Pô, o Criador falou não mate os outros. Se a palavra do meu pai biológico é coerente com a do Criador, o meu pai está apenas me orientando de acordo com o que o Criador mandou. Quando o Senhor diz
que as pessoas estão sim seguindo Paulo, para mim, o senhor está usando de má fé. Por quê? Está induzindo a pessoa ao erro. Porque se Paulo está falando exatamente o que o Messias falou, é claro que não estamos seguindo Paulo, mas o que Messias disse. Agora, Paulo fez muita lambança. Eu vou fazer as lambanças de Paulo? Não, não foram de acordo com o Criador. Eu não vou fazer. Entende? Por exemplo, Paulo circuncidou um cara, Paulo raspou a cabeça, Paulo fez preceitos da lei de Moisés. Eu não vou fazer. É nisso que as pessoas dizem que não vão seguir Paulo. Mas no que as pessoas estão fazendo que Paulo fazia e que é algo que o Messias mandou fazer e que nós sabemos que é da vontade dele, aí sim fazemos, pastor. Entende? O que nós não fazemos é que o faraó fazia. Pegar dízimo, ou então ordenar dízimo, 20%. Ou então outra cultura pagã religiosa que o senhor manda o povo fazer, que eles façam. Mas eu acho que eles não devem fazer, porque estão seguindo o senhor. O senhor mandou eles fazer uma cultura de dízimo, porque é cultura de outras religiões, eles estão fazendo, estão seguindo o senhor. O problema é de cada um, segue a quem quiser. Agora, quando o senhor fala, ame o seu próximo como a ti mesmo, quando o pastor Flaviano fala isso, para mim as pessoas que praticam isso não estão seguindo o pastor Flaviano. Estão apenas seguindo o Messias mostrado, exemplificado, dito, publicado pelo pastor Flaviano. Se for assim, nós não podemos repetir nada que o Messias falou. Porque tudo que nós repetimos que o Messias falou para alguém fazer o que o Messias falou, essa pessoa não sabe, vai saber agora porque nós falamos, vai estar seguindo a gente. Entendeu? Eu acho que isso é simples. Em Marcos, após o nosso Messias ter ressurreto, ele disse, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, quem disse? O Messias. O que ele disse? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Para quem gosta de capítulo e versículo, é Mateus 16, 15. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. O Messias mandou fazer isso. Quem faz isso, segue a ele. Quando o irmão cita, por exemplo, Igreja Coríntios, eu já ouvi muitas pregações, e na igreja onde eu estava, fora dela, pelo rádio, pela internet, eu já vi muitas pregações, inúmeras pregações, de pessoas que citam igrejas, tipo, por exemplo, Igreja de Coríntios. Não é perigoso, irmão, quando falar de Igreja de Coríntios, não deixar claro que aquele povo não era protestante? Porque as pessoas acham que a igreja em Coríntios é uma igreja protestante. Desse modelo que está aí de Martinho Lutero. A grande pergunta que eu penso que fica no ar e que as pessoas devem analisar é o seguinte. Existia pessoas da prática religiosa protestante na época de Paulo? Paulo era um protestante? Ou no termo mais comum, evangélico? Paulo era evangélico? Ele fazia culto evangélico? Ele ficava lá na frente da igreja, com aquele altar, o púlpito, e as cadeiras das pessoas viradas para ele, e ele dando oportunidade para as irmãs, oportunidade para o grupo jovem, para o hall de bebê, sei lá o quê. Ele ficava ali administrando um culto religioso protestante. Porque quando se fala Igreja de Coríntios, a mente associativa dos fiéis vão ligar à igreja evangélica. Vamos pensar, a Igreja de Coríntios era uma igreja onde tinha testemunho, tinha saudação, tinha pregação, tinha a liturgia que a gente conhece, uma prática religiosa como a nossa. Eu quero agradar a Deus? Quero. Eu quero servir a Deus? Quero. Eu sou evangélico? Sou. Então o que eu faço? Eu vou para o culto. No culto eu oro, no culto eu me levanto, eu me sento, me levanto, me sento, me sento e me levanto. No culto eu digo para o irmão que está do lado, só Deus em sua vida, irmão. No culto eu tenho oportunidade para uma saudação, no culto eu tenho oportunidade para uma pregação, eu tenho oportunidade para um testemunho, para louvar a Deus, para me apresentar diante da plateia e dizer que é para Deus. Eu tenho toda essa liturgia. Agora, a grande pergunta é, quando o pastor cita Igreja de Coríntios, será que não é uma maldade, uma covardia com as pessoas, permitir que elas pensem que a igreja de Coríntios era uma igreja neste modelo, que praticava esse modelo que as pessoas estão praticando, o modelo da religião evangélica? Será que algum pastor, algum dia, não estou falando do Flaviano,
Mas algum pastor, algum dia, já não ficou com a consciência pesada? E na hora do culto disse, irmãos, é bom saber que quando a gente fala de igreja de Coríntios, é o grupo de pessoas que morava lá. Nós não estamos falando de uma instituição religiosa, muito menos da protestante. Nós estamos falando de gente que estava lá em Coríntios. Será que algum pastor teve essa pequena, simples preocupação de deixar transparecer algo que, de repente, pode ser importante para um ou outro saber, assim como no caso da viúva, né, de que ela estava ajudando uma religião que não é a protestante, que é a judaica? Será que algum pastor teve preocupação em esclarecer isso? Ou isso não é tão importante, isso pode ficar para lá? O povo pode achar que era uma igreja evangélica, a igreja de Coríntios, e achar que eram os modelos que estão aí hoje e tudo mais. Ô pastor, mas eu estou defendendo justamente isso, pastor. Eu não estou falando o contrário, eu estou defendendo que Coríntios não é religião evangélica, não é protestantismo, não é denominação nenhuma do meio evangélico protestante. É isso que eu estou dizendo. Que os pastores, eu penso que quando cito igreja de Coríntios, deve deixar claro, irmão, eu não estou falando da nossa religião que Lutero criou, o protestantismo. Eu não estou falando desse grupo. É o grupo lavado, remido, igreja invisível, os salvos que só o Criador conhece, ou seja, o que for, mas o pessoal que mora em Coríntios. Tá certo? Porque, não vou ficar repetindo, mas o problema que eu vejo é o fiel coitado, o membro, aquele que não sabe nada, fica só com a boca aberta comendo o que o pastor dá, não ter os olhos abertos pelo pastor, de que ali não era uma prática protestante. É só o pastor no próximo culto, pastor, te dou uma sugestão, perguntar aos irmãos, Coríntios, a igreja de Coríntios era evangélica igual a nossa? Tu vai ver que às vezes vão dizer que era, pastor. Dificilmente alguém não vai levantar a mão dizendo que não era. Porque o povo não consegue ver além do que o pastor mostra. E os pastores procuram não mostrar algumas coisas. Tem algumas coisas que os pastores não gostam de mostrar. Algumas coisas eles não gostam. Eles omitem. Preferem omitir. Por exemplo, você abre a Bíblia, tem uma página linda ali, Novo Testamento. Você que está assistindo, quantas vezes já viu o pastor dizer que dali para frente ainda não é nova aliança? Que a nova aliança é quando o Messias morre e diz que está consumado. Você acaso já viu algum pastor falar isso? Não, porque isso também não é importante. Você pode tropeçar à vontade, pode praticar elemento da lei à vontade, e é isso que os pastores, a maioria, querem, porque no Novo Testamento é renúncia, é só perda. E na Velha Aliança é sonho de Faraó, é sonho de José, é conquista de Abraão. Então, não vou dizer que é o pastor Flaviano, que eu não o conheço, mas o normal dos pastores é pregar o tempo todo o Velho Testamento, porque fala de bênçãos para alguém lá, e depois mandar aceitar Jesus, que é um ferrado, coitado, no termo humano. Não, peraí, se vamos falar de coisa humana, os caras que se deram bem humanamente foi Abraão, ficou milionário, José virou praticamente faraó, vamos dizer assim, rei do Egito, Ruth, a Ruth casou com Boaz, fazendeiro rico, a Esté virou rainha, e aí eu não vou nem citar mais, que é um monte, físico, humano. Agora, humanamente falando, o que é que o Messias tinha? As raposas têm seu covis, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, morreu todo esfacelado, maldito no madeiro. É só perda física na nova aliança. Não cuideis vós andar preocupado com o dia de amanhã, basta o nosso mal de cada dia, o amanhã certamente trará seu próprio mal. Não andeis preocupado com o que há de comer, porque isso é coisa que quem faz isso são os gentios. Tá certo? E outras versões dos pagãos. Então, quando você vê esses detalhes, o pastor Flaviano, você se assusta. Eu penso que os pastores, e aí falo todos eles, deveriam ter mais consciência. Quando chegar na oportunidade, falar, irmãos, aqui é a Bíblia, nós somos sequência da Igreja Católica, a nossa mãe é a Igreja Católica. Ela colocou essa página aqui, dizendo que é Novo Testamento, e nós mantivemos. Mas não é Novo Testamento coisa nenhuma, é mentira. Novo Testamento é quando o Messias morre. Eu penso que as pessoas tropeçariam menos se soubesse disso. A viúva deu dinheiro em outra religião, não é na nossa. A Igreja de Coríntios, por exemplo, não é igreja protestante, lá não tem culto, não tinha culto igual tem aqui, não tinha essas liturgias, não tinha essas práticas, era outra coisa, tá certo? Agora, hora nenhuma eu venho dizer que a igreja evangélica, institucional, é a igreja do Criador, eu nunca disse isso, e nem digo. Para mim é o joio, para mim é a meretriz, para mim é a mulher
que usurpou o lugar da noiva. A noiva são as pessoas. A instituição, para mim, é a meretriz. É a outra, tá certo? Que está, amante. Para mim, a denominação é amante. Imagina, se o Messias morreu para criar a igreja e aparecer outra, que é a igreja institucional, como é que pode ser a mesma? Ela é amante, é a meretriz, é o que não presta para mim. Por isso que eu estou longe desse troço. Irmão Flaviano, o senhor hoje é pastor de uma denominação chamada Igreja Batista, um segmento religioso que saiu de Martinho Lutero, isso é inegado, né? Interessante também que o pastor Batista sempre cita, alguns pastores que eu conheço citam a Rua Azusa, mas quem é pentecostal, a maioria, não só de membros, mas pastores, nem conhece a Rua Azusa, porque a Rua Azusa também foi vamos dizer assim, foi mais um veneno nessa receita, cara, a Rua Azusa. Ainda bem que a Batista ficou fora, pelo menos dela se livrou, né? Deixa eu fazer uma pergunta ao pastor. O pastor hoje, ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua participação religiosa de acordo com os ensinamentos da Igreja Batista. Eu não sei se eu posso afirmar que ele segue a Igreja Batista, não sei se eu poderia afirmar isso, mas pelo menos tem os preceitos religiosos da liturgia segundo o que foi ensinado pelos batistas antigos. O senhor já ouviu falar de Robert Porter Thomas? Esse nome representa alguma coisa para o irmão Robert Porter Thomas ou nunca ouviu falar? Assim como os pentecostais ou neopentecostais, que o senhor gosta de se referir, não conhecem a história deles da Rua Azusa, porque é lá que nasceu essa história de Espírito Santo que rodopia, que pula, que faz esse encantamento todo, né? E eles não conhecem porque é uma história que eles procuram um pouco deixar de lado, tá certo? Também parece que a Igreja Batista omite algumas coisas dos membros e até dos pastores, pelo que eu estou percebendo. A questão envolvendo os anabatistas é interessante, aquela perseguição de calvinos, camponeses, refugiados, a luta armada, os batistas de hoje que não aceitam também aquelas doutrinas anabatistas e abrem com os anabatistas, né? E que restaura da Igreja Católica o batismo de adulto na água e não de aspersão de criança. A história batista contada, ela é bonita, porque pegam os aspectos bonitos da Igreja Batista e ensinam para os seus pastores e para os seus membros. E principalmente para os pastores, que de vez em quando, no culto ou outro, tenta passar alguma coisa, né? Até para consolidar mais a história da igreja. Mas, misteriosamente, a história dela no Brasil, parece que eles procuram um pouco omitir. Mas eu vou deixar aqui para o pastor o nome. É Robert Porter. Robert Porter Thomas. É o cara que abriu a igreja maçônica em Santa Bárbara do Oeste, onde agora a Igreja Batista colocou um obelisco, o pênis de Baal, o poste ídolo, em centenário do feito deles. Esse Robert Porter, depois o senhor pesquise, é o mesmo que saía da Igreja Batista e ia lá na loja maçônica, fazer a reunião maçônica, e depois voltava para a Batista para fazer o culto. E às vezes fazia o culto dentro da loja maçônica. A união da Batista em Santa Bárbara do Oeste com a maçonaria, ô pastor, é algo que é só procurar nos anais da história, vai encontrar. Tanto que agora no centenário, não sei se o pastor sabe disso, mas a Igreja Batista, ela botou um memorial dos 100 anos, né? A ideia era construir, não sei se chegou a construir, mas publicaram isso em vários meios de comunicações, de construir um pênis de Baal, um obelisco, um poste ídolo, em homenagem, que é um dos símbolos maçônicos, né? Em homenagem à primeira Igreja Batista no Brasil, que é desse maçom, Robert Porter Thomas. Agora o que eu digo é o seguinte, irmão, a gente segue ao Messias. Para que seguir esse homem, esse Porter, que é maçom, que criou a Batista no Brasil? Para que entrar na porta de uma denominação dessa, criada por maçom, se não precisa? O nosso Salvador é o Messias. O irmão fala que eu fico misturando igreja com denominação, o senhor que misturou, porque o senhor citou Paulo, citou Pedro, citou outros, eles não são protestantes. O povo deve saber disso. Pedro nunca foi protestante, nunca seguiu a Igreja Batista, nunca seguiu a Igreja Assembleia, nunca seguiu igreja nenhuma. Nenhuma orientação protestante ele seguiu. O povo não sabe que a igreja evangélica hoje, ela segue preceitos dos fundadores.
de Martinho Lutero para cá. Então, cada um pegou a ramificação. A Batista, por exemplo, antes de ser Batista, era Anabatista. E vai havendo divisões e vai separando. E vai ramificando. Mas segue orientações desses princípios desses homens. E aqui no Brasil, quem trouxe a Igreja Batista para cá foram os maçons. E criaram lojas maçônicas e igrejas batistas. Isso é fato, não tem como esconder. Então, se eu sou noiva, se eu sou igreja, se o Messias foi quem me lavou e me remiu, para que eu vou estar submisso a entrar num grupo de pessoas que é grupo criado por maçom, cara? Eu penso o seguinte, a maçonaria do bem, os maçons que adoram Baphomet, que fazem preceitos ocultistas e que dominam o mundo que jaz no maligno, tá certo? Esse pessoal que controla o povo, esse pessoal que cobra pedágio da gente, que bota churrascaria na beira das avenidas para tomar nosso dinheiro, esse pessoal maçom, que adora Baphomet, que adora Baal, Javé, Baal e Osíris, Jabulon, esse povo, eu tenho que estar no meio desse povo para estar salvo? Então, se quem me lavou foi o Messias, se ele me levou para a igreja, que é ele, do qual nós somos corpo dele, ele é a cabeça é o Messias, para que eu vou ficar com cabecinhas? Cabecinhas de um pastor humano, que é igual eu, que naquele grande dia não vai poder estar comigo no julgamento do trono branco, não vai poder me defender. Para que eu vou estar passivo de tropeçar e cair se eu não preciso disso? Esse que é meu questionamento. Eu preciso ser protestante? Se eu precisar ser protestante, Abraão também precisava. Abraão foi amigo do Criador e nunca foi protestante. Nunca teve essa participação litúrgica religiosa que os protestantes têm. Agora, eu vou entrar, por exemplo, para protestantismo, eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, ou seja, passar a fazer parte de uma denominação criada por maçom, para quê? Se eu não preciso, se quem me lavou, quem morreu por mim, foi o Messias, está escrito, só um desceu aos mais profundos e subiu ao céu e levou cativo o cativeiro. É só ele, não teve outro. Esse Porter, esse maçom, ele criou aqui no Brasil lojas maçônicas e as igrejas batistas, as primeiras. E eu digo mais, o pastor Flaviano, não sei se o senhor sabe, mas boa parte dos batistas são maçons ainda. Eu conheço um monte de pastores no Rio de Janeiro que são declarados maçons e são batistas. Então, esse estigma da maçonaria, ela nunca saiu de dentro da Batista, até porque é deles. Quem fundou no Brasil? Eles. Então, se os maçons fundaram a Batista no Brasil, para mim ela é deles. Eu, particularmente, prefiro, se for o caso de fazer a vontade do Messias, observar o que ele ensinou, em que pese outros também ensinam o mesmo ou não, mas o que ele ensinou, independente de estar numa religião, e no caso a protestante. Até porque, ô pastor, se o pastor disser que a gente tem que cultuar Jesus, que tem que cantar para ele ou que tem que ir na igreja, eu perguntaria ao pastor, que passagem diz isso? Onde diz que eu devo cantar para Deus? Onde o Messias ensinou que a gente tem que adorar a Deus? Onde o Messias ensinou que temos que cultuar a Deus? Onde o Messias ensinou que temos que cantar para Deus? Entende? Então, se eu sigo o Messias e eu sigo Jesus, vamos dizer assim, eu vou fazer o que os maçons me ensinaram? Eu vou entrar para Batista para poder aprender o que maçom criou aqui no Brasil. Entende? Mas os maçons foram embora. Não. Agora, 100 anos da Igreja Batista, eles falaram, vamos botar um obelisco, vamos botar um pênis de Baal, um poste ídolo, na porta da igreja que foi a primeira do Brasil. Então, a liderança maçônica, pelo jeito, nunca saiu de lá. E eu vou ficar seguindo esses caras, em que pese o pastor que eu sirvo na Batista não seja maçom, mas vou fazer parte desse grupo. A Escritura diz assim, ó, se as vestes limpas tocaram um animal impuro, eu acho que é Neemias ou é Miqueias, se acaso a orla de um vestido puro tocando um animal imundo, morto, por acaso este vestido torna o animal imundo limpo ou o animal imundo torna o vestido impuro? E ele responde, nunca um animal imundo vai tornar um vestido puro, mas misturando um vestido limpo, a orla de vestido limpo, com um animal impuro, morto,
vai contaminar o vestido limpo. Então, para que eu vou estar submisso a contaminar o vestido limpo num animal impuro, se eu não preciso? Se alguém disser assim, você precisa ser batista ou assembleano, ou participar da igreja evangélica, ou protestante ou católica, para ser salvo, eu vou dizer, esse cara é o mais mentiroso do mundo. Eu preciso participar de uma religião evangélica para me ser salvo? Então o trabalho do Messias não foi perfeito? Falta complementar? Espera aí, tá certo? Então, se eu não preciso, para quê? Eu vou me sujeitar a estar num grupo, que é um grupo que eu sei que não é um grupo de acordo com os preceitos que o Messias ensinou, mas é um grupo de acordo com a loja, com a maçonaria. A loja que eles criaram foi a loja George Washington, a loja criada pelo grupo que criou a Batista no Brasil, né? Então é uma coisa muito esquisita, é muito estranho. E se eu não preciso disso para ser salvo, o que eu quero é ser salvo, para que eu vou arriscar? Me permita só um comentário. A questão é a seguinte: o pastor coloca a palavra na minha boca, dizendo que eu estou dizendo que a igreja lavada e remida, a igreja que o Messias lavou, é a denominação. Eu estou xingando. Se o pastor não entendeu, eu não estou só separando, não. Estou xingando. A igreja institucional é uma prostituta, piranha, é uma vagabunda. A igreja institucional é uma meretriz, é uma amante, não é a igreja do Criador. Pronto. Agora, será que a partir de agora o pastor não vai achar que eu estou dizendo que uma é outra? Com a separação dessa? A noiva ataviada, lavada, remida, vestida para as núpcias, que vai participar das bodas do Cordeiro, são as pessoas que o Messias, com seu sangue, resgatou. Essas pessoas estão aonde? Só o Criador sabe. Eu não sei quem são. Mas se o pastor está achando que esse grupo é o grupo que me segue, primeiro que eu não sei quem me segue. Eu não reúno esse pessoal em lugar nenhum. Eu não mando eles fazerem nenhuma prática litúrgica. Eu não falei para as pessoas, faça isso, faça aquilo. Entende? Então, como vão me seguir se eu não conheço? Eu não sei nem quem é. Eu não tenho noção de quem segue o que eu falo. Quem segue o que eu falo é porque vê que alguma coisa que eu falo está de acordo com as Escrituras. Outras coisas que eu falo não estão de acordo com as Escrituras e não me dão ouvido. Tanto que nem a minha amadinha, minha esposa, concorda com tudo que eu penso. Ela tem coisas que ela pensa de um jeito e eu de outro, com relação às coisas do pai. Então você veja que líder é esse, que nem a esposa segue, né, em tudo. Se você perguntar o Átila ou o Oliver, eles vão dizer, tem coisas que o Rubens entende de um jeito, eu entendo de outro. Tá certo? Agora, a mentalidade das denominações, da prostituta, na minha visão, essa é segmentista. Por quê? Porque quem está na Assembleia não faz rituais da Batista. Quem está na Batista não faz rituais da Assembleia. Quem está na do Macedo não faz rituais da do RR. Não é assim? Os rituais, cada uma é idealizada pela cabeça da igreja, que é o pastor, o líder, o presidente, o líder religioso. Então, pastor Flaviano, fica claro, eu hora nenhuma estou dizendo que essa meretriz, que essa prostituta que é a instituição religiosa, é a noiva. Hora nenhuma eu estou dizendo isso. Agora, quando eu digo a instituição, veja bem, instituição, eu não estou falando pessoas. Hora nenhuma eu disse, as pessoas que estão na Igreja Batista são prostitutas. Eu não afirmo uma loucura dessa, nunca afirmei, hora nenhuma. Eu digo, a instituição que essas pessoas estão, essa instituição é a prostituta, é a meretriz. E gerou filhas, está lá escrito em Apocalipse. A grande prostituta, a Babilônia, a mãe, tá certo? De todas as abominações, gerou filhas, as meretrizes. Quem foi que a Igreja Católica gerou, senão a Igreja Evangélica? Será que a Igreja Evangélica nasceu fora de Constantino? É só você vasculhar, procurar, é só você rastrear a história da igreja. Você vai ver que para em Lutero. Espera aí, a igreja hoje, quem é o pastor, quem é o líder? É o fulano. Quem era antes dele? Beltrano. E antes, aí vai andando, era Ana Batista. E antes da Ana Batista, aí já não vou saber qual é, mas era aquele grupo. E qual era o grupo anterior? Puritano protestante, sei lá qual. Aí, acabou agora qual? Lutero. Vai parar em Lutero, cara. E antes de Lutero era quem? Os papas de Constantino, que Constantino colocou, e veio a sequência de papas. Tá certo? Então você não tem uma história da igreja protestante que se liga aos discípulos, porque eles não tinham essas práticas religiosas. Outra coisa,
Quando se fala nos desigrejados, eu sei lá o que é isso. Eu nunca ouvi falar disso. Desigrejado, eu nunca mentalizei um troço desse. Eu sei que eu digo para as pessoas e afirmo que não tem nas escrituras o Messias mandando cultuar a ele, mandando cultuar a Deus, mandando cultuar a ninguém, nem mandando cantar a ele. Ele chega a dizer: eu não aceito louvores dos homens, porque bem os conheço e sei que meu amor não está neles. Ele diz: eu não aceito louvores dos homens. Eu não aceito louvores dos homens. Ah, mas Davi é Davi. Outros são outros. O Messias nunca mandou ninguém cultuar ele. Falou: irmãos, olha para cá, você que está assistindo. Se isso fosse uma coisa séria, se fosse assim esse modelo, o Messias teria escrito: irmãos, vai para a igreja evangélica mais próxima da sua casa, aceita Jesus. Não é assim que o protestante pega? Aceite Jesus e procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Você leu isso na Bíblia que dia? Que dia você vê esse modelo? Irmão, quer seguir Jesus? Arruma uma igreja e vai para ela. Você leu isso na Bíblia? Você viu o Messias mandando fazer isso? Quem da Bíblia fazia essa prática? Ruth era mulher de Deus? Era. Ela frequentava a igreja evangélica? Analise. A Esther era mulher de Deus? Era. Ela frequentava a religião evangélica? Analise. Abraão, amigo de Deus, está escrito. Abraão, amigo de Deus. Frequentava a igreja evangélica? Paulo frequentava a igreja evangélica para fazer esses cultos do jeito que está aí hoje? Aquele templo de Jerusalém que alguns pastores usam, quando quer falar de igreja, para ir na igreja, ele cita o templo de Jerusalém, você que está assistindo sabe disso. Aquele templo da igreja de Jerusalém, eu quero fazer essa pergunta para o pastor. Ali tinha culto, pastor? O pessoal sentava nas cadeiras e prestava um culto no templo de Jerusalém, como se presta hoje na igreja evangélica?